Olá, bom dia a todos. Depois dessa entrada Você viu? a plateia tá quente, né? Eu gosto assim, com animação. Primeiro, Gabriel, eu queria agradecer a todos vocês da HTM pelo convite, pela parceria. E espero nesse tempo, que é um tempo curto, de 50 minutos, mas que consiga passar bastante informações que sejam promissoras para a vida profissional de cada um dos nossos participantes aqui. Tá Sem bom? dúvida. Obrigado pela sua vocês, presença. pelo convite. O palco é todo seu. Gente, Obrigado. aproveitem. Tirem todo o conhecimento desse profissional que é incrível. Obrigado. Obrigado, viu? Deixa eu só pegar o passador. Bom dia a todos. Então, pode passar a apresentação? Então, como o Gabriel falou para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre pós-operatório, entendendo que o pós-operatório ele tem uma necessidade de vários recursos, né? Eu fiz algumas chamadas, né? E aí ele leu até no meu currículo que eu tenho várias formações em DLM. Tem alguns alunos aqui da graduação no qual eu ministro a disciplina de DLM. Mas quando a gente fala de pós-operatório, a gente tem que ir mais além da drenagem linfática. A gente vai conversar aqui e vocês vão ver a importância da drenagem linfática nesse processo de recuperação do pós-operatório. Mas a gente precisa entender também que para tratar o meu paciente, eu preciso de outros recursos devido ao ato cirúrgico e devido a todos os sinais e sintomas que meu paciente vai apresentar nesse contexto de pós-operatório. Então, como o Gabriel falou, eu passo para cá ou para lá? Como o Gabriel falou, eu sou esteticista e fisioterapeuta, coordenador da graduação tecnológica de estética da Unigran Rio e também coordenador da pós-graduação em estética clínica com procedimentos injetáveis na Uniswan. Então, a primeira coisa que eu gosto, quando a gente vai falar um pouco de pós-operatório, é fazer uma contextualização, até para a gente poder entender que cenário é esse que nós temos hoje no Brasil. Então, eu trago 3 pontos aqui extremamente importantes. A gente tem um dado ali que de 2016 a 2018 houve um aumento de 25,2% de número de cirurgias plásticas realizadas no Brasil. Essa curva, pessoal, ele não desceu, ou seja, essa curva só subiu. Pegando esse gancho do crescente número de cirurgias plásticas realizadas no Brasil, se a gente pegar um recorte de 2020, e o que aconteceu em 2020? Pandemia. O que a gente associa? Pandemia, as pessoas não fizeram cirurgia plástica, porque elas estavam onde? Em casa. Engano. Houve um crescimento do número de cirurgias plásticas realizadas no Brasil. Os cirurgiões plásticos estavam rindo de orelha a orelha, enquanto todos nós estávamos lá dentro de casa, não sabendo o que ia acontecer amanhã. Esse era o cenário que nós tínhamos, mas as cirurgias plásticas não pararam. Ou seja, essa linha ela é crescente. Por mais que muitas vezes hoje, economicamente, o Brasil não vive um momento extremamente feliz, mas isso não afetou o número de cirurgias plásticas realizadas aqui no Brasil. O outro dado importante é que esse perfil do paciente mudou. O que nós tínhamos lá atrás? Pacientes mais velhos que procuravam a cirurgia plástica. Hoje não. Cada vez mais esse número de cirurgias plásticas, a idade diminuiu. Então a gente tem um aumento muito grande de uma faixa etária de 36 a 50 anos. Ou seja, eu tenho um número maior de pacientes procurando a cirurgia plástica, esse perfil mudou também, ou seja, eu tenho um perfil mais jovem, eu tenho um perfil do público masculino procurando a cirurgia plástica, então é uma mudança de paradigma. E se nós pegarmos também o ranking das cirurgias plásticas realizadas no Brasil, se nós pegarmos as 3 primeiras, nós vamos verificar que o eixo corporal é o eixo mais procurado. Então, nós temos o aumento da mama, a lipoaspiração e a abdominoplastia como as 3 primeiras. Ou seja, com essas 3 primeiras ali, passa mais de 50% do volume de cirurgia plásticas realizadas. E por que esse cenário aqui ele é importante para todos nós? Porque se
ao aumento no número de cirurgias plásticas realizadas no Brasil, se eu tenho uma demanda maior de pacientes que procuram o médico para fazer a cirurgia, ele vai ser proporcional ao número de procura para o nosso trabalho de pós-operatório. Não se entende mais que o resultado final aconteça somente no ato cirúrgico. Há uma necessidade desse acompanhamento no pós-operatório. Então, quando nós estamos falando que o número de cirurgias plásticas é um crescente, o número de pacientes que vão nos procurar também é crescente. Então, isso quer dizer que a gente tem um grande nicho de mercado. Quando nós estamos falando de pós-operatório, é um grande nicho de mercado para o nosso trabalho. E aí a gente tem que pensar, temos que começar a pensar que o meu trabalho cada vez mais tem que ser especializado e tem que dar resultado. E um outro dado importante, se a gente pegar historicamente, se a gente pensar 10 anos atrás, quando o paciente ia fazer uma cirurgia plástica, ele tinha um tempo de 1 mês para ele ficar em casa. Hoje é assim? Não. Ele quer fazer a cirurgia e ele quer na próxima semana ele já está trabalhando. Porque a vida hoje está acelerado. E que para isso acontecer, o meu acompanhamento e a minha assistência nesse pós-operatório, ele tem que ser mais efetivo, ele tem que ser mais rápido, eu tenho que dar o resultado. E aí eu gosto de sempre usar o termo assistência no pós-operatório. E por que assistência no pós-operatório? Porque quando eu estou falando de um trabalho no pós-operatório, eu não posso restringir o meu trabalho somente a recursos manuais. Eu preciso ter uma associação dos recursos cosméticos e dos recursos eletroterápicos. E por que isso? Porque o meu paciente terá sinais e sintomas diversos. E se ele vai ter sinais e sintomas diversos, eu tenho que trabalhar de maneira global nesse paciente. Então, para que a gente possa refletir e pensar nessa assistência do pós-operatório, em todos os recursos que eu posso atuar nele, eu preciso primeiramente entender isso aqui. Para me traçar um plano de tratamento, eu sempre falo que eu tenho um tripé que eu preciso entender. E que tripé é esse? Primeiro, processo de cicatrização. O que isso significa? Toda lesão leva a um processo de reparação. E esse processo de reparação, ele é dividido em 3 fases. Fase inflamatória, fase proliferativa e fase da remodelação. Isso vai traduzir em tempo e vai traduzir em sinais e sintomas diferentes. E eu preciso entender em que momento o meu paciente se encontra? Preciso. Porque se ele está na fase inflamatória, eu vou ter sinais e sintomas A. Se meu paciente está na fase proliferativa, eu vou ter sinais e sintomas B. Se ele está na fase da remodelação, ele vai ter sinais e sintomas C. E se os sinais e sintomas são diferentes, a minha proposta de tratamento também vai ser diferente. A gente não vai ter uma receita de bolo. Só que só isso basta para que eu possa pensar nas minhas estratégias? Não. Eu preciso pensar nas ocorrências e complicações. Algumas ocorrências, que é uma ocorrência? É aquilo que eu espero após aquela lesão. Eu já espero que vai acontecer. Meu paciente vai ter dor pós uma cirurgia? Vai. Isso é uma ocorrência. Então, qual é a minha estratégia? É minimizar a dor, é controlar esse processo álgico, porque eu já sei que ele existe. E as complicações? Aquilo que muitas vezes podem acontecer, e eu brinco que não está no script inicial. E aí, como eu falei para vocês, o processo de cicatrização, as fases, já vão gerar alguns sinais e sintomas específicos. Fora isso, eu tenho sinais e sintomas específicos da cirurgia. E isso tem que estar interligado. Só isso? Não. Eu preciso conhecer a cirurgia realizada. Minimamente eu preciso saber se meu paciente fez uma lipo e que tipo de lipo que ele fez. Eu não preciso conhecer a fundo a técnica do médico, mas minimamente eu preciso conhecer, porque através da cirurgia que o paciente fez, vai ter características específicas que vão associar as ocorrências e que vão associar o processo de cicatrização. Isso aqui é uma roda.
Então, se o meu paciente fez, por exemplo, uma lipoaspiração, eu já entendo que pela forma de execução da técnica do ato cirúrgico, eu vou ter muita lesão em vasos. Isso vai traduzir em equimoses e hematomas. Se meu paciente fez uma abdominoplastia, eu tenho um descolamento da pele. E isso vai fazer com que a minha estratégia, que o meu plano de tratamento, ele seja diferente. E aí, como eu falei para vocês, a partir desse cenário, a partir de que eu conheço os sinais e sintomas, eu conheço o meu processo de cicatrização, eu conheço minimamente a cirurgia, eu vou traçar o meu programa de tratamento, no qual eu vou associar os recursos manuais, os recursos cosméticos, os recursos eleterápicos. Eu tenho que pensar que eu vou prestar ao meu cliente uma assistência no pós-operatório. Então, por muito tempo, né, eu que já trabalho nesse segmento de pós-operatório, muitas vezes a gente recebia o paciente com receituário dizendo o seguinte: o paciente vai fazer 10 sessões de drenagem linfática. Drenagem linfática, a gente vai falar daqui a pouco melhor, ele será um grande protagonista? Será. Mas ele não vai dar conta de todos os sinais e sintomas que o meu paciente apresenta. E lá atrás, só se resumia a um tratamento do pós-operatório a drenagem linfática. E a gente precisa entender que vai muito mais além da drenagem linfática. Exemplo, dentro do ato cirúrgico, o meu paciente já vai sair com a pele seca e desidratada. Isso é uma característica. Eu preciso tratar a pele do paciente? Preciso. Então eu preciso usar cosméticos hidratantes? Preciso. E isso a drenagem linfática não vai resolver. Ou seja, a minha associação eu preciso acontecer. Volto a dizer, a drenagem linfática será a grande protagonista, mas ela não vai ser o único recurso de tratamento. A minha visão de atendimento ela vai ter que ser mais ampla para dar conta de todos os sinais e sintomas que meu paciente apresenta. Como eu falei para vocês, primeira parte é o processo de cicatrização. Então, se eu tenho a cirurgia plástica, gera uma lesão e gera todo o processo de cicatrização, no qual eu vou ter ocorrências e complicações. E aí, o que eu tenho basicamente nesse processo por fase? Como eu falei, a gente tem a fase inflamatória, que vai durar em torno de 48 horas a 72 horas, ou seja, 2 a 3 dias, aquela fase mais do que imediata. Eu tenho a fase proliferativa, que vai durar de em torno de 14 e 21 dias, e é basicamente a fase que nós atuamos diretamente no paciente, e temos a fase da remodelação, que vai acontecer pós 14, pós 21 dias, e a gente terá características, como o nome está dizendo, de remodelar. E o que nós temos em cada fase de sinais e sintomas? Primeiro, quando eu estou falando de fase inflamatória, eu estou primeiro falando dos sinais inflamatórios clássicos. E quais são os sinais inflamatórios clássicos? Dor, calor, rubor e edema. Sinais inflamatórios é um sinal de defesa do organismo. Há uma necessidade do organismo, após uma lesão, passar por o processo inflamatório. A inflamação, ela não é ruim. A inflamação, ela é uma defesa do organismo. A inflamação, ela é ruim quando ela passa a ser extremamente longa e descontrolada. Então, uma coisa que nós temos que pensar quando eu pego o paciente na fase inflamatória: eu vou controlar as fases e os sinais e sintomas inflamatórios. Eu não vou acabar com a inflamação. E a inflamação, ela vai ser a base para a proliferação. Mas é só isso que eu tenho na fase inicial? Não. Eu tenho as equimoses e os hematomas, que é aquela mancha roxa, que vem do sangramento e para a ruptura de pequenos vasos ou grandes vasos, que estão muito mais associados quando eu estou falando de uma cirurgia de lipo.
Ocorrem outras cirurgias? Sim, mas quando eu estou falando de lipo, por exemplo, é um grande achado clínico. Por isso que eu falei anteriormente, eu preciso ter uma referência da cirurgia que o meu paciente fez. Só isso que ocorre ali? Não. Pele seca e desidratada. Há uma perda grande de água no ato cirúrgico. Então, imediatamente, o que a gente tem nesse paciente? Pele seca e desidratada, que muitas vezes posterga. E alteração de sensibilidade. E a alteração de sensibilidade ele ocorre pelo edema, que começa a comprimir as terminações nervosas, ou também pelos rompimentos das terminações nervosas. Isso vai depender da cirurgia que meu paciente fez. Passou a fase inflamatória, vamos para a fase proliferativa. Eu começo a ter o edema, mas agora um edema mais compactado. Vamos lembrar que a fase proliferativa vem de quê? Proliferação, multiplicação. É aquele momento que eu tenho uma mitose acentuada celular para sanar a minha lesão. E nesse momento que eu tenho muita mitose celular associado, eu vou ter que ter muita proteína circulante. E o que proteína faz? Ela segura a água. Então o que ela faz com os líquidos? Ela aumenta o edema e faz com que o edema que era fluido aqui passa a ficar mais compactado aqui, que é o edema naquele estado gel, que muitas vezes as pessoas confundem como fibrose, mas fibrose é tecido, não é edema compactado. Então, inicialmente, o que eu encontro no meu paciente? Um edema mais endurecido. E aí começa a pensar, se é um edema mais compactado, se é um edema mais endurecido, será que só manualmente com a drenagem linfática eu consigo dar conta disso? Já começo das pistas que a gente precisa fazer associações. Depois eu preciso reestruturação desse tecido, ou seja, esse tecido que tem alteração, pele seca e desidratada, ele precisa ser reestruturado. Então eu preciso dar condições de reestruturação desse tecido. Eu continuo tendo a equimose, porque às vezes a equimose ela posterga, mas eu preciso ser esperto e eu preciso minimizar essa equimose e às vezes o hematoma o mais rápido possível. E por quê? Porque muitas vezes, quando eu não consigo provocar e fazer uma boa reabsorção dessa equimose, meu paciente acaba hiperpigmentando. Ele acaba gerando uma mancha pós-inflamatória. E aí é muito mais difícil de tratarmos. Eu consigo reverter muito mais rápido uma equimose do que uma hiperpigmentação. Eu continuo tendo uma alteração de sensibilidade, uma pele seca desidratada, uma alteração de sensibilidade, e aí pode aparecer dois achados clínicos novos. Eu posso ter a fibrose, ou seja, a fase proliferativa vai multiplicar, eu tenho mitose acentuada celular, e essa mitose celular que eu começo a ter um edema compactado, isso um pouquinho mais à frente pode gerar uma grande fibrose. E eu posso ter o seroma, que também é um preenchedor, só que um preenchedor líquido. Ele encontra espaço, eu vou ter um líquido ali com achados inflamatórios e que vai preencher aquele espaço ali e pode encapsular. Então são dois achados clínicos que começam a aparecer já no final da fase proliferativa. E aí eu tenho a fase da remodelação, ou seja, o paciente já passou pela inflamação, que é uma resposta imunológica, eu já tenho a fase mitótica e agora, depois do tecido proliferar, ele começa a se organizar, que é a fase da remodelação. E aí o que eu tenho a chave na remodelação? O tecido agora vai se reorganizar. E aí eu tenho uma tendência de ter aderência, ter fibrose, eu muitas vezes tenho seroma ainda, eu continuo tendo alteração de sensibilidade e o edema, que é o primeiro ponto que eu tenho na fase proliferativa, ele passa a ser um edema residual. E por que esse quadro aqui eu gosto de trabalhar? Porque ele pode dar pistas de como nós vamos tratar o paciente. Porque o paciente ele vai mudando. A cada momento esses sinais e sintomas flutuam, eles mudam. E se eles mudam, a gente precisa pensar
numa mudança também de pensamento na nossa estratégia de atendimento. E aí, o que eu tenho inicialmente no meu paciente como objetivo? O que eu quero inicialmente nesse meu paciente? Primeiro, eu preciso diminuir o quadro álgico. Quando é que na prática clínica eu falo que tem um mundo ideal e um mundo real? No mundo ideal, eu posso atender já na fase inflamatória, eu já pego meu paciente até no pré-operatório. Esse é o mundo ideal. Mas o meu mundo real não é assim. O que eu tenho no meu mundo real? Meu paciente chega 3, 4 dias, então muito provavelmente, com raras exceções, ele já chega quando? Na fase proliferativa. E aí esse paciente, na maioria dos casos, não fez um pré-operatório, então eu parto do zero para trabalhar esse paciente. E como é que eu tenho de cara esse meu paciente? Qual é o ponto de partida que eu tenho nele? Primeiro, um quadro álgico, como eu falei, que é fisiológico. Então, meu objetivo vai ser o quê? Controlar esse quadro álgico. 2, diminuir o edema. Vamos lembrar que o edema ele tem um comportamento crescente. Ele já é um dos achados clínicos da fase inflamatória, mas ele tende a agravar na fase proliferativa, e isso é fisiológico. E por que isso é fisiológico? Vamos lembrar que a fase proliferativa é fase de multiplicação. Eu tenho muita proteína circulando, porque eu preciso da proteína para ter as mitoses. Proteína faz o quê? Agrega água, ela chupa água, ela tem um poder osmótico disso. Então aquele líquido, aquele edema, que já é o fluido da fase inflamatória, ele tende a aumentar e ele tende a se compactar. Por isso que muitas vezes, historicamente falando, a gente só tratava o meu paciente pós-operatório com drenagem. Nessa linha de pensamento está correto, porque a drenagem vai ser extremamente necessária por causa desse aumento da quantidade e da consistência que mudou. O que era fluido passa a ficar mais compactado. Eu preciso diminuir também as equimoses, e eu já falei anteriormente por quê. As equimoses, que são esses extravasamentos de sangue, eu posso ter equimoses e hematomas que são parecidos. Hematoma, um rompimento de um grande vaso, equimose, um rompimento de pequeno vaso, mas os dois clinicamente vai dar naquele tecido ali um extravasamento grande de sangue. E se eu não consigo reabsorver de maneira efetiva essa equimose, o meu paciente pode hiperpigmentar. E eu preciso recuperar esse tecido. Vamos lembrar que esse tecido ele foi agredido, esse tecido está desidratado, então essa condição da pele eu também preciso efetivamente trabalhar de forma imediata nesse paciente. E aí vamos começar com o recurso-chave, que é a drenagem linfática. Mas eu vou aproveitar, quando eu entrar agora nesse momento, eu já vou começar a prática. E aí eu vou mostrar início de uma técnica, que eu vou falar dela, mas só para vocês já acompanharem aqui a nossa prática. E nós vamos usar, já que o nosso trabalho vai ser extremamente efetivo com a drenagem linfática, nós vamos associar a drenagem linfática manual com a drenagem linfática mecânica, com a pressoterapia. Eu posso falar para vocês que um tempo atrás era muito resistente o uso da pressoterapia, até que eu comecei a usar no meu consultório e ver que nós podemos associar e nós ganhamos com essas associações. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou estimular os linfonodos. Então, nós vamos colocar a pressoterapia nos membros inferiores. E eu queria lembrar vocês que a pressoterapia, por mais que a gente costuma verificar que nós usamos bastante em membros inferiores, nós podemos usar também em membros superiores e nós podemos usar em abdômen. Uma coisa que é importante ressaltar agora, quando eu estou falando de membros inferiores, que o meu paciente, muitas vezes, ele vem para uma condição de uma lipo de abdômen. Tudo bem?
Então, eu penso em lipo de abdômen e vou trabalhar onde? No abdômen. Só que a gente tem que lembrar que esse paciente, ele fica muito o quê? Acamado. Então, a circulação como um todo no meu paciente não está funcionando de maneira efetiva. E mais um detalhe, existe uma complicação, que isso é estatístico, que acontece em pacientes acamados, é trombose. Então, eu também preciso ficar em alerta que, por mais que o meu trabalho seja em abdômen, eu preciso trabalhar também os membros inferiores. E aí, uma forma da gente evitar, tem até estudos mostrando, que eu vou mostrar aqui para vocês, mostrando a efetividade do uso da pressoterapia, diminuindo evitando quadros de trombose em pacientes acamados. Isso é em artigos que mostram pra gente. Então, eu posso estar trabalhando o abdômen e realizar uma técnica na região dos membros inferiores. Então, para a gente potencializar, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com estímulo nos linfonodos manualmente, vou estar trabalhando com a LED terapia, com um estímulo nos linfonodos, que a gente vai explicar daqui a pouco. É só para vocês já começarem a acompanhar a prática. Vamos colocar a pressoterapia. E a partir daí eu volto e continuo falando da drenagem. Eu vou começar com as manobras manuais, com licença. Aqui eu estou trabalhando com estímulo nos linfonodos, na região inguinal. Vou trabalhar aqui do outro lado. Ok? Agora vamos usar a LED terapia. Tá. Vou aproximar, não preciso encostar, mas eu aproximo. E eu estou usando aqui o infravermelho, que, como vocês estão visualizando, parece uma luz meio verde, porque eu vou... Dá para puxar? Isso. Tá. Peraí, espera só um minuto. Isso. Vai. Deixa eu pular para cá. Bom. Agora sim. Isso. Então aqui. Deixa eu voltar aqui. Então eu estou aqui usando o infravermelho nos pontos linfonodais. Então eu já realizei uma manobra manual e agora eu estou potencializando com o LED infravermelho. Foi ainda... Ele já tá aqui, ele vai acabar. Pronto, vou aqui para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Como ele é um infravermelho, a gente não consegue visualizar, por isso que aqui no aparelho a gente consegue ver uma luz verde. Se fosse o vermelho, se fosse o verde, se fosse o azul, a gente conseguia enxergar essa saída, mas nesse caso aqui eu só consigo visualizar essa luz verde só para simbolizar que a luz está passando. Então eu estimulo os linfonodos. Está acabando. Eu vou andar um pouquinho aqui para outros linfonodos dessa área. E foi. Agora ela vai colocar para mim as botas. Eu também vou fazer um estímulo na região dos terminais.
Isso. E agora a gente vai colocar as botas. O que eu ganho nesse aparelho? Que os membros inferiores ele é único, né? Então a pressoterapia ele vai ter a capacidade de inflar e desinsuflar, ou seja, nós vamos colocar numa pressão parecida com a pressão da drenagem linfática de 30... Oi? Não? Foi? Melhorou? 30 a 40 milímetros de mercúrio que nós trabalhamos, ok? Nós vamos fazer segmentado, então vocês vão verificar que a cada ponto ele vai insuflando devagarzinho, então ele vai trabalhar ponto a ponto dos membros inferiores e ela vai colocar um tempo, pode ser 10 minutos? 10 minutos, pode ser? Colocar 10 minutos que é o tempo da gente estar falando e vocês estão visualizando aqui a técnica, tudo bem? Então a programação do aparelho é extremamente simples, porque eu programo como eu quero essa insuflação, se eu quero bota, se eu quero de distal para proximal ou proximal para distal, ou eu posso programar de forma dúbia. E aqui, como vocês podem visualizar o que está acontecendo aqui no pé. Ó. Agora ele vai seguir para a região do tornozelo. A paciente não vai dormir. Parou aqui. Agora já está começando aqui na perna. Ó. Então essa estratégia eu posso estar usando para um paciente que o meu objetivo é trabalhar a região do abdômen e eu estou trabalhando com prevenção em membros inferiores, ou eu estou trabalhando também nos membros inferiores. E posso trabalhar com essa técnica também em abdômen, porque a gente tem a manta do abdômen. Eu trabalho bastante em vários protocolos na região do abdômen. Eu vou falar daqui a pouco melhor sobre o aparelho, que a gente vai entender que esse aparelho é extremamente versátil, ok? E por que essa técnica ela vai favorecer? Primeiro eu falei para vocês que o que nós temos como primeiro achado clínico importante, o edema. Como eu falei para vocês, eu tenho um edema, eu tenho um agravo do edema, um edema mais compactado, um edema rico em proteína, que eu preciso dar conta desse processo de reabsorção. E quando nós temos edema, a gente pensa imediatamente em quê? Drenagem linfática manual. Tá correto? Está. E o que a drenagem linfática vai favorecer? Primeiro, a absorção dos líquidos excedentes. Então, quando eu faço os movimentos, o que eu quero melhorar é fazer com que o meu capilar linfático, através dos filamentos de ancoragem, se abram e que a gente consiga efetivamente favorecer o processo de reabsorção. Que o meu aluno sabe que eu falo toda hora dos filamentos de ancoragem. E por que ele é tão importante? Porque na minha manobra manual eu preciso favorecer essa abertura dos filamentos de ancoragem. É através dos filamentos de ancoragem que vão fazer com que esse líquido que estava aqui fora consiga penetrar no capilar linfático. Um outro dado importante, quando eu quero realizar a técnica manual, é favorecer o transporte. Quem faz o transporte desse líquido? Os vasos linfáticos. E qual é o mecanismo desse transporte dos vasos linfáticos? Através dos mecanismos do linfangion. Então o linfangion ele trabalha de forma extremamente lenta. É o que a pressoterapia tenta ser mais ou menos similar. É o momento que o linfonodo enche, estimula a válvula que vai estar em seguida, esse líquido atravessa para o outro linfangion e esse mecanismo de transporte ele é feito extremamente de forma lenta. Porém, para a realização do transporte, eu preciso primeiramente favorecer a reabsorção. E aí lembrando que o edema, né, é a diminuição, a diferença entre a filtração e a reabsorção. Então, dentro do edema, eu tenho uma grande quantidade de água
mas eu também tenho macromoléculas. E se o meu edema é mais fluido, eu tenho muita água e menos macromolécula. Se meu edema é mais compactado, que é uma característica do pós-operatório, eu passo a ter um edema com menos fluido, com muita proteína. Aqui eu mostro para vocês esse quadrozinho, só para a gente recordar que quando eu falo que o edema é esse desequilíbrio entre a filtração e a reabsorção, quer dizer que fisiologicamente eu preciso ter esse equilíbrio aqui. Quem faz filtração? O capilar sanguíneo, o capilar arterial, que vai estar levando o sangue para o espaço intersticial e do espaço intersticial entrar na célula. Eu tenho um grande momento aqui de nutrição celular através da filtração. Do outro lado, eu tenho a reabsorção, setinha voltando, ou seja, a célula usou, jogou fora, está no espaço intersticial e agora isso precisa ser reabsorvido. Só que esse processo de reabsorção, ele é realizado pela via principal, que é o vaso venoso, mas eu tenho o vaso linfático. Ou seja, para que a gente tenha um equilíbrio microcirculatório, filtração, ele precisa ser igual à reabsorção. Entendendo que a reabsorção, eu tenho o somatório da via venosa, mais a via linfática. Isso é o fisiológico. Quando eu tenho edema, isso aqui está desequilibrado. Essa conta aqui não está acontecendo de maneira efetiva. Há um desequilíbrio. E agora eu tenho muito líquido no intestício. Líquido esse que pode ser mais fluido, mais água e menos proteína, ou mais compactado, muita proteína e menos água. Qual é a tendência do meu quadro no pós-operatório? Esse edema que era mais fluido da fase inflamatória, ele vai ficando numa consistência, ele fisiologicamente ele vai aumentando, como eu falei, e ele vai também mudando a consistência e ficando muito mais compactado, muito mais rico em proteína. Aqui eu mostro para vocês a função fisiológica. Então, capilar arterial levando água, capilar venoso recebendo água, e o linfático também. Esse aqui é o funcionamento normal, é o equilíbrio que nós desejamos. E aqui eu já tenho um edema, que eu já tenho esse escape, eu já tenho uma diferença entre o que está indo e o que está voltando. E aí eu posso trabalhar a drenagem linfática no pós-operatório de maneira manual, e eu preciso trabalhar de maneira manual, deixar claro. Por quê? Porque é com as nossas mãos que nós vamos identificar esse edema e vamos identificar a consistência desse edema. Como eu falei, o edema tende a ficar mais compactado. E como é que eu vou verificar se o edema está compactado? Com análise manual. Mas eu posso associar com a pressoterapia? Posso e devo. A gente consegue ter respostas muito mais efetivas. E aqui vocês já estão visualizando o que é a pressoterapia. Então são as câmeras de ar que vão inflando e desinsuflando e que vai favorecer o processo de reabsorção. O que isso quer dizer? A drenagem manual anula a drenagem mecânica ou vice-versa? Não, eu potencializo. E quando eu potencializo, o meu resultado é de maneira muito mais efetiva. Vamos lembrar que eu falei no início para vocês que o meu paciente no pós-operatório, antigamente eu tinha um paciente que estava um mês em casa. Hoje o paciente ele quer um resultado para amanhã. Ele semana que vem ele já avisa você que ele volta a trabalhar. Então eu tenho que mostrar para ele resultados. E como é que eu mostro resultados? Quando eu começo a fazer associações. E uma das maneiras da gente fazer associação é trabalhar a drenagem linfática manual, que é extremamente relevante com a drenagem mecânica. Aqui eu trago para vocês, como eu falei, alguns artigos que provam o quanto a drenagem mecânica ela traz para a gente resultados. Então aqui é um artigo que mostra que o fluxo venoso dos membros inferiores houve uma melhora em pacientes acamados através da drenagem mecânica.
Aqui o outro artigo também, um artigo, isso aqui foi na Inglaterra, que eles pesquisaram em pacientes acamados com bastante tempo, com tendência a ter trombose, e que realizaram a drenagem linfática mecânica e com isso conseguiram diminuir a incidência de trombose nesse grupo de pacientes. E aí nós vamos associar, como eu falei para vocês, a drenagem linfática vai ser o carro-chefe, mas ela não vai ser o único recurso. A gente poderia estar falando aqui 2, 3 horas de N recursos, tá? Eu vou fazer um recorte. E qual o recorte que nós estamos fazendo? Eu estou falando da pressoterapia, eu falei da drenagem linfática manual, eu estou falando da pressoterapia, mas nós utilizamos também aqui a fototerapia. Eu utilizei o quê? Eu utilizei o LED para potencializar o estímulo dos linfonodos. Então, a fototerapia, ele é uma realidade que nós devemos associar no pós-operatório, porque nós vamos ter várias ações da fototerapia que vão nos beneficiar nesse paciente. Então, quando eu estou falando de fototerapia, eu estou falando de um laser de baixa potência, não de alta potência. Então, um laser de baixa potência eu posso melhorar, eu posso estimular, como eu posso inibir, e nesse caso eu quero estimular. Ele tem um efeito atérmico, ou seja, não gera o quê? Calor, que é altamente benéfico nesse paciente, e eu vou poder, como eu falei, estimular ou inibir. Aqui ele já está tirando aqui as botas, né? Para vocês poderem visualizar. E aí, quando nós pensamos na associação da fototerapia, a gente tem que pensar nos comprimentos de onda. E quando eu estou falando de laser, de fototerapia, eu estou falando tanto do LED como do laser, ou os dois. Os dois vão me trazer resultados. Então, no caso, no que estamos usando aqui é um LED. Só que a gente precisa, quando vai trabalhar com a fototerapia, eu preciso pensar qual comprimento de onda que eu vou utilizar. Quando a gente mostra aqui o comprimento de onda para vocês, que vai desde do roxo, do azul, até o infravermelho, que eu não estou enxergando, a gente tem que pensar que essa escala aqui traduz também a profundidade desse comprimento de onda. Se eu estou falando de um comprimento de onda de 450 nanômetros, que traduz para a gente a cor azul, ele é mais superficial. Se eu estou falando de um comprimento de onda de 650 a 700, que é o vermelho, eu estou falando de um comprimento de onda mais profundo que chegará na derme. Se eu estou falando de um comprimento de onda de mais de 800 nanômetros, a gente está falando do infravermelho e que vai em derme profunda. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, traduzirá cores diferentes e que traduzirá efeitos diferentes pela profundidade. E aí o que a gente precisa ter? O LED ou laser, a fototerapia, ele vai interagir com os cromófagos. Os cromófagos estão no interior celular. E quais são os exemplos de cromófagos? A melanina, a hemoglobina, a água. Então, essa interação da luz, porque vamos lembrar que quando eu falo de fototerapia, eu estou falando de luz, estou falando de energia. Então, é uma energia que eu estou depositando naquele tecido, que vai interagir com o cromófago, e com isso eu vou ter respostas biológicas. Vamos lembrar que quando eu aplico a fototerapia, ele é atérmico, ele é indolor. Então, ele é um excelente tratamento associativo para o pós-operatório. E como é que eu trabalho ele no pós-operatório? Lembra que a gente falou de comprimentos de ondas diversos. Quais são os 2 comprimentos de onda que nós devemos utilizar quando a gente está falando de fototerapia no pós-operatório? O LED vermelho ou o laser vermelho, que vai gerar em torno de 650, 660, até 700 nanômetros. Vamos lembrar, quando eu estou falando da luz vermelha, eu estou falando de uma luz que vai chegar na derme. E por que essa luz vermelha é tão importante no pós-operatório? Porque ele vai ter um efeito de reparação tecidual. Lembra que esse era um dos nossos objetivos. Eu tenho que estimular um processo cicatricial, eu tenho que melhorar o aspecto da pele. Então, eu posso estar usando muito bem o LED vermelho. Só o vermelho? Não.
o infravermelho também. A diferença é que o infravermelho vai traduzir uma profundidade maior. E eu posso usar o infravermelho, como nós trabalhamos aqui, para fazer o estímulo dos linfonodos. Então eu posso estar trabalhando como estratégia também, em associação com a técnica manual. Então eu posso trabalhar, por exemplo, o estímulo dos linfonodos. Eu vou fazer a drenagem linfática manual, como eu fiz na nossa modelo, eu fiz manualmente, associei ao infravermelho, que o infravermelho vai ser excelente para estar trabalhando naquela área. E eu posso depois trabalhar com a drenagem manual e com a drenagem mecânica. Só nesse momento que eu vou trabalhar com o infravermelho, não. Se eu perceber a lesão do meu paciente, vamos lembrar que a fototerapia vai trazer para a gente uma reparação tecidual. Então eu posso trabalhar em associação dependendo dessa lesão e da profundidade dessa lesão que eu quero reparar. Eu posso trabalhar a associação do LED vermelho e o LED infravermelho. Eu não poderia deixar de falar do ultrassom. Como eu falei para vocês, eu teria N recursos para falar aqui. Mas a gente fez um recorte. E o ultrassom eu trouxe para vocês, porque muitas vezes na internet ele é um vilão. Muitas vezes lá atrás ele era um mocinho no pós-operatório. E ele virou um vilão. E por que será que ele virou um vilão? Porque ele é um vilão ou porque as pessoas muitas vezes não sabem usar esse recurso? Lembra que como característica, eu tenho um edema que vai ficando mais o quê? Compactado. E aí eu falei para vocês, eu preciso utilizar um recurso que vai facilitar, fazer com que esse edema compactado fique mais fluido, e ficando mais fluido ele vai ser mais fácil de ser reabsorvido? Sim. E aqui eu tenho um grande recurso, que é o ultrassom. Então o ultrassom, através da vibração mecânica dele, ele vai gerar o que nós chamamos de microbolhas e que vai ter um efeito que nós chamamos cavitacional. E o efeito cavitacional é extremamente relevante, porque ele vai fazer uma micromassagem. E aí eu estou falando de microbolhas, de uma cavitação estável e que vai provocar e que vai facilitar que essa consistência do edema mude. Eu tenho também, como eu falei, um efeito tixotrópico dele, que vai fazer o amolecer, né, que vai distensibilizar. Então, se eu estou pensando, por exemplo, se eu pego um paciente com uma fase mais adiantada e que eu tenho uma fibrose, por exemplo, o efeito tixotrópico trazido pelo ultrassom, ele vai ser importante. Mas muitas vezes nós temos dúvidas em como eu vou usar. E aí eu montei esse quadro aqui há um tempo atrás, que é o que eu falo, brinco, que é uma cola. Que é uma cola na hora da gente usar esse ultrassom. Então a primeira coisa é a frequência, né? Lembrando que frequência ela é profundidade. Então, se eu estou usando um ultrassom para trabalhar na estética, eu quero ele mais superficial, então eu vou usar de 3 MHz, que ele é mais superficial. Isso já é sabido, a gente já compra o aparelho assim. E aí a gente começa a pensar, nossa, eu vou usar o modo pulsado ou o modo contínuo? E aí eu tenho uma cola que eu aprendi uma vez e nunca mais esqueci, que toda vez que eu quero trabalhar um determinado problema, uma determinada disfunção que seja agudo, eu trabalho no modo pulsado. Se eu quero trabalhar uma disfunção ou um problema que seja crônico, eu vou pensar no modo contínuo. Então, eu brinco assim, se eu vou trabalhar ultrassom, uma gordura localizada, por exemplo, gordura localizada ela é aguda ou crônica? Eu acho que ninguém acorda e diz assim, estou com gordura localizada. Então, ele é uma disfunção crônica. Então, eu já penso que eu vou atuar no modo contínuo para ter os benefícios mecânicos e também circulatórios. Mas quando eu estou pensando num pós-operatório, principalmente mais imediato possível,
Ele é agudo. Então a gente vai usar o modo pulsado porque eu quero o benefício dos efeitos mecânicos, não os benefícios do efeito térmico. E aqui muitas vezes, para as pessoas não conseguirem parametrizar o aparelho, é que muitas vezes na internet as pessoas começaram a falar que o ultrassom era um grande vilão no pós-operatório. Ele não é vilão. A questão é a gente conseguir parametrizar o meu aparelho. E aí, quando eu estou falando do pulsado, a gente vai usar uma intensidade, que é a energia que eu vou depositar naquele ponto, uma energia baixa, de 0,2 a 1. Obviamente que o meu paciente, quando ele vai se afastando da lesão, ele vai mudando do agudo para o crônico. E aí eu posso mudar os parâmetros? Posso, mas eu vou mudando meus parâmetros de acordo com o meu paciente vai passando, evoluindo nesse quadro. Então, eu devo começar numa fase, no modo pulsado, numa intensidade baixa, e de acordo com a evolução, com a passagem dos dias, eu passo a usar no modo contínuo, numa intensidade um pouco mais alta, de 1 a 2, e alguns aparelhos hoje já trazem até 3 watts por centímetro quadrado, ok? Essa aqui é uma cola inicial. E aí, a gente começou a usar o aparelho Biotidermo, que a gente usou tanto LED, como usamos também a pressoterapia, e é um aparelho que é um xodó meu. Por quê? Porque ele vem associado a vácuo, ele vem associado à pressoterapia e à fototerapia. Então, quando eu estou falando de um paciente em pós-operatório, tanto de forma imediata, como de forma mais crônica, é um aparelho que me resolve. De forma imediata, eu trago ele como pressoterapia e fototerapia. Lembrando que no pós-operatório, a gente pode estar usando a fototerapia. Tanto, nós usamos aqui, fizemos uma demonstração para trabalhar o quê? Estímulo nos linfonodos. Só nisso? Não. Eu posso trabalhar também na reparação desse tecido. Então, eu não preciso trabalhar em todas as áreas, mas eu posso trabalhar pontualmente em uma área. E a gente pode fazer. Quer que dá tempo? Ah, é porque eu estou contando, eu estava olhando aqui por causa do tempo. Então ainda está tempo da gente fazer. Então vamos voltar com a nossa modelo. Então eu posso estar usando tanto os benefícios do laser, da fototerapia, do LED. E aí, como eu falei para vocês, dependendo da lesão eu trabalho o quê? O vermelho e o infravermelho. E uma coisa também que eu aprendi quando eu comecei a estudar a fototerapia, que eu nunca mais esqueço. Quando a gente programa o aparelho, eu vou pedir para ela programar para mim. E aí no pós-operatório, a gente tem que pensar na dose. O que é a dose? É quanto eu coloco de energia naquele ponto. E aí, muitas vezes a gente fica na dúvida, mas qual é a dose que eu estou colocando naquele ponto ali? Vamos lembrar que quando eu estou falando de fototerapia, eu estou falando de energia. Estou falando de luz. Luz é energia. E aí a gente tem que pensar o seguinte, qual é o meu objetivo de tratamento? Eu quero estimular aquele tecido ou eu quero inibir aquele tecido? E eu vou fazer uma comparação. Vamos pensar que eu comprei uma planta e essa planta precisa florescer. E eu preciso colocar energia solar. Eu preciso colocar para pegar sol. Tudo bem? Mas se eu coloco a planta lá no meu quintal para pegar sol e deixo ela 15 dias ali, porque ela pegando muito sol, vai florescer. Ela vai florescer? Não, porque eu joguei muito o quê? Muita energia. Então isso quer dizer que muita energia também não é bom, porque eu desde florescer, eu matei a planta. Mas se eu chego hoje, coloco a planta, tiro, amanhã eu coloco a planta e tiro. Ou seja, eu vou dando pequenas doses, qual é a tendência dessa planta? Florescer. E aí a mesma coisa quando utilizar aqui a nossa fototerapia. O que eu quero? Estimular ou inibir? No caso do pós-operatório, eu quero estimular o meu tecido. Eu quero aumentar a reparação. Eu posso usar, por exemplo, numa decência de cicatriz, que eu quero fazer o quê?
que essa cicatriz feche, ou algum tipo de ponto no que eu tenho uma lesão mais específica ali. Então eu posso estar usando a fototerapia com doses o quê? Mais baixas. Dose que pode variar de 3 a 4 por joules por ponto, porque eu não quero inibir. Agora vamos pensar, se eu tenho uma fibrose, eu quero estimular ou quero inibir? Inibir, porque eu tenho muito colágeno ali. Então eu já penso que a minha dose vai ser extremamente alta, porque aí o meu raciocínio ele é oposto, ele é diferente, porque agora eu quero quebrar, diluir, diminuir essa fibrose ali. Então vamos imaginar, vamos para cá, que a minha paciente, ela fez uma abdominoplastia, você vê que ela retinha fez a abdominoplastia, mas eu percebi aqui que eu tenho na região da cicatriz umbilical, onde ela fez a onfaloplastia, esses pontos estão querendo fazer o quê? Abrir. Eu tenho uma leve descência de cicatriz. O que eu quero agora com a fototerapia? Provocar uma diminuição, provocar um estímulo de colágeno para que eu faça uma reparação dessa lesão. Então o que eu vou usar? Eu vou usar aqui o LED, a fototerapia. Você colocou o vermelho? Vou usar o vermelho e eu poderia fazer a associação do vermelho com o infravermelho, ok? E eu vou usar pontualmente no local onde eu quero a reparação. Então aqui, coloquei, aproximei. E aqui vocês estão verificando a luz o quê? Vermelha. Vamos lembrar que a ação da fototerapia ela é pontual. Então eu vou precisar fazer em vários pontos da minha lesão. Então, se eu pego um paciente, como eu falei anteriormente, no pós-operatório, necessariamente eu preciso fazer em toda a região que ela sofreu o ato cirúrgico? Não. Eu preciso fazer uma análise desse tecido. Então eu posso começar com a fototerapia, ou eu posso começar com ultrassom. O que isso vai depender do meu objetivo de tratamento. Ok? Aqui ó, eu estou falando com vocês, está saindo do eixo, né? Então eu teria que ser pontualmente. Vou andar um pouquinho, vou fazer em outro lado. Ele é rápido. E a gente consegue pontualmente. E o aparelho, que vocês não estão escutando, ele está dando aqui um sinal a cada joule que vai passando, ele vai diminuindo e faz um sinal aqui para mim. Ó, já fez o outro sinal até que ele desliga naturalmente. Então eu começo o meu protocolo de tratamento primeiro fazendo uma antisepsia no local. Um segundo momento, a gente deve fazer uma boa hidratação nessa pele. Vamos lembrar que o paciente perdeu muita água no ato cirúrgico. Então é uma pele que eu encontro geralmente seca e desidratada. Após a realização da antisepsia, da hidratação, eu vou usar o recurso eletroterápico. Já esquecendo dele. O recurso eletroterápico necessário, que eu vou avaliar. Não, pode continuar só. Que eu vou avaliar, que eu vou usar. Então, eu devo sempre usar, por exemplo, o ultrassom e a fototerapia? Depende do meu paciente. Depende do meu paciente, eu vou usar os dois recursos. Depende do meu paciente, eu vou usar um recurso ou não vou usar nenhum recurso. Vai depender dos sinais e sintomas que o meu paciente apresenta. Eu falo com o meu aluno que faz aula comigo de pós-operatório que a minha avaliação em pós-operatório é diária. E por que ela é diária? Porque muda a cada dia que ele vai no meu consultório, porque os sinais e sintomas são transitórios. Então, fiz a antisepsia, fiz a minha hidratação na pele, usei a fototerapia. Qual é o meu objetivo aqui? Realizar esse momento de reparação tecidual que eu usei aqui no meu abdômen, e eu vou fazer manobras manuais de drenagem. Então, eu vou começar com as manobras de drenagem aqui na região do abdômen. Eu vou fazer só a reabsorção, só para a gente fazer uma síntese. Vou estimular a região axilar. E vou começar com um movimento de reabsorção.
Ao mesmo tempo, eu posso associar a pressoterapia nos membros inferiores. E depois das manobras manuais, eu posso estar vindo com a pressoterapia também na região do abdômen. Então, eu posso associar as manobras manuais com as manobras mecânicas da pressoterapia. E com isso, nós potencializamos resultado. Vamos lembrar que uma técnica não anula a outra. Eu trabalho em sinergia. Vamos lembrar que, como eu trabalho em sinergia, eu vou melhorar a minha resposta desse organismo. Eu trabalho de maneira mais efetiva e com respostas mais rápidas e melhores para o meu paciente. Pode avançar para mim os últimos slides? Ah, tá aqui. Bom, eu estou finalizando, só queria, antes do meu agradecimento final, e a gente tirar uma foto. Hoje eu estou trabalhando, coordenando uma pós-graduação na Uniswan, e a gente fez uma promoção aqui para a feira, que tem o QR Code que cai na página da pós, e tem com esse cupom aqui, sua chance 65, vocês têm um desconto que é R$ 49,00 da primeira mensalidade, mais 65% de desconto nas outras mensalidades. Pode tirar uma foto, que eu acho que é melhor, e o QR Code que vai cair direto. Deixa eu sair daqui da frente, que eu acho melhor, né? Foi? 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 Bom, pessoal, eu queria agradecer aqui o QR Code da minha página, eu queria agradecer muito. Como eu falei para vocês, a gente ficaria aqui horas falando de pós-operatório, tá? A gente fez um recorte, né? Porque pós-operatório é um assunto muito extenso, que dá várias possibilidades, vários caminhos, mas a gente pegou um recorte, falando um pouquinho da presso, um pouquinho da fototerapia e um pouquinho do ultrassom. Queria agradecer a vocês da HTM pelo convite. Mais uma vez, ano passado eu estava aqui, retornei. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado a toda a equipe.